Hoje vamos falar de tourada. No que eu me vou meter, hein? Estava eu aqui bem a fazer o meu humor familiar sobre abelhas e vou meter nesta. Este é um tema que divide muito a sociedade portuguesa. Tourada só na cama! Tourada só na cama! Oh, Miguel. Quando é que proíbem os pássaros nas gaiolas? Isto é inadmissível, isto é tortura. Quando é que proíbem a matança do porco? Quando é que proíbem os peixes nos aquários e a aquacultura Nós e tudo podemos isso? Dinheiro para os bombeiros e não para os toureiros. Aos direitos Isto é dos animais. mas isto é Os animais falacioso. não são Desculpe, mas isto é capazes de- falacioso. Gosto muito dos animais. A minha filha, isso não falemos dos animais, até faz parte de uma associação onde sou imigrante, lá em França. E agora vim para aqui para ver o que se passa, que se fosse em França, a minha senhora não se passava assim, já estavam todos ali. E isto, acho que a vida animal deve ser respeitada e utilizá-los como forma de divertimento é crime. E falando de civilização, E, nós estamos acabar, num ponto. Atacar a tauromaquia seria, desde logo, Quando eu puder seguir um falar. caminho que levaria. A tourada é um dos temas mais fraturantes da atualidade, que divide a opinião pública em duas visões opostas do mundo. De um lado, os discípulos de Shakira, para quem a tourada. Do outro, os discípulos de Fernando Mendes, para quem é apenas espetáculo. Bom, mas vamos tentar ter uma abordagem sociológica mais pragmática da coisa. Entre o Agrobeto, que argumenta que se fosse por ele, a capital de Portugal era a Golgã, e por ele a tourada já tinha substituído o Corfebol no plano curricular de educação física. Digo-lhe uma coisa, eu li ali a vossa coisa a dizer que está numa aqui a reduzir. Eu não me acho doente. E um fundamentalista dos direitos animais que não só nunca na vida matou um mosquito, como dorme de janela aberta e com a luz acesa com os bracinhos fora do cobertor para garantir a preservação da espécie. Há cerca de 2 anos que eu decidi tornar vegetariano. Comecei a investigar mais sobre como é que os animais eram tratados, como é que a indústria da comida era realmente. Antes, como quer que isto seja transparente, tenho de fazer uma declaração de interesses. Eu não curto touradas. Em miúdo cheguei a ir, mas hoje sou contra. Não vale a pena estar aqui a esconder, como fez o Rui Pedro Brás durante anos na TVI, a dizer que era um comentador isento do futebol português, que era das Juventus desde pequenino. Como é que está para ti, um benfiquista das 4 costados, este campeonato, este ano, não é? Como profissional, como tu sabes. Não tem cor. Sou das Juventus, digamos. E depois acabou diretor de futebol do Benfica. Falamos de Rui Pedro Brás, que vai para o Benfica. Mesmo não gostando, o argumento a que sou mais sensível são os milhares de postos de trabalho criados pela indústria da tourada, desde o cavaleiro, passando pelos forcados, até ao senhor da corneta. Por isso mesmo, sinto-me no dever de, mesmo sendo contra, contrabalançar aqui a minha posição, garantindo a empregabilidade de quem nela participa. Olê! Olê! Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Este vídeo é baseado em várias fontes, mas seria injusto não mencionar a principal delas todas, o artigo científico O Processo Civilizacional da Tourada, de Fernando Ampudia de Aro, publicado pela editora Imprensa de História Contemporânea. Baseei-me sobretudo neste estudo porque, na verdade, há muito poucas investigações sérias e imparciais sobre o tema. O autor diz que isto acontece porque a sociologia começou a ter protagonismo em Portugal com o 25 de Abril, quando a liberdade de pensamento começou a ganhar terreno, e isso influenciou a orientação da pesquisa, que esqueceu os temas mais conservadores. Por isso é que quando é preciso alguém para defender o lado conservador das questões, em vez de se buscar alguém com estudos sobre o assunto, vai sempre o Nuno Melo. O Nuno Melo já debateu a tourada, as aulas de cidadania, a Europa, a proibição do chumbo na caça, e como qualquer especialista em tudo, não foi especialista em nada. A vantagem é que este estudo parece ser sério e imparcial, ao ponto de já ter sido mencionado pelos dois lados do debate. Parece ser quase tão consensual para a tourada como o Rico Fazeres é para a comunidade do YouTube. O grande problema é que na discussão sobre a tourada, a maior parte das pessoas agarra-se a estudos enviesados. Por exemplo, Luís Capucha, professor de Sociologia e aficionado, no Prós e Contras da RTP, disse que a tauromaquia não faz mal às crianças e que isso está provado por um artigo científico publicado numa revista científica de Sociologia. Ora, o que Luís não disse é que um dos autores e diretor da revista que publicou esse artigo é ele próprio. Não é boa prática selecionar fontes que nos interessam, seja de que lado for. Fazendo um paralelismo novamente com a comunidade do YouTube, era como tentar provar que a Bet Tilt não é uma burla e usar como referência uma citação do Numeiro. E esses filhos da puta que falam essa merda toda, mano,
Vamos ao estudo. Segundo o autor, ao longo do tempo, a tourada tem caminhado para a sua formalização e pacificação. O que é que isto quer dizer? Que se um aficionado atual, de boina cinza a tracite, camisa achadrezada de flanela e patilhas farfalhudas que fazem junção com o bigode, ou seja, o Luís Parteiro, fosse assistir a um espetáculo taurino do século XVII, por causa da desorganização e da violência, provavelmente ia para casa com stress pós-traumático, chorar em posição fetal e lançar uma petição online para acabar com as touradas. No mesmo sentido, um ativista pró-animal, que deixou uma má review no Zomato a um restaurante porque este usa toalhas da Zara Home, cuja pegada ecológica é enorme, teria de admitir que a tourada, hoje em dia, é uma atividade bem mais pacífica, previsível e ordenada do que nos séculos anteriores. Esta é a direção da transformação da tourada que reúne mais consenso entre os sociólogos. Agora, calma, isto não impede que haja um julgamento moral. Saber que a violência foi progressivamente contida é compatível com a convicção de que hoje essa violência, mesmo transformada, continua a ser inaceitável. Mas isto, lá está, é uma discussão para se ter em caps lock nos comentários a um tweet do Nuno Melo. O autor resume a tal evolução da tourada num gráfico muito útil. Pelo menos para quem não é de letras. No eixo das abscissas é representado o tempo com 3 eras da tourada. No eixo das ordenadas são apresentadas 2 dimensões. A primeira, a verde, refere-se à manipulação dos touros. Ou seja, o que é que se fez ao bicho para ele se adaptar às exigências da lide. Como o touro não é tão facilmente manipulado como o ser humano, não chega a pagar-lhe uma jola no luxo para convencer a alinhar na tourada. Historicamente houve 3 intervenções. O corte das pontas do touro, o embolado dos chifres e a seleção genética para serem toreados. Estas intervenções apresentam um nível de manipulação crescente e é a primeira vez que eu estou a aplicar os conhecimentos de cálculo 2 em toda a minha vida profissional, depois do mestrado. A minha mãe deve estar orgulhosa. A segunda dimensão no eixo das ordenadas, desta vez a vermelho, é a dicotomia morte-não morte do touro na arena. O deslocamento na vertical, obviamente, que não tem a ver com o touro morrer mais ou menos parcialmente. O touro não é uma osga que, após ser esmagada com um chinelo, a cauda ganha vida própria e começa a dançar a Macarena. A deslocação ao longo do gráfico indica se essa morte à frente do público era mais ou menos frequente. Vamos ao eixo do tempo. Na primeira fase, o touro é usado para treino militar pela nobreza, que é quem se ocupa da guerra. Como era para efeitos bélicos, o objetivo era a morte rápida e certeira do animal. Não havia cornetas, nem senhores de gorro verde na cabeça a dizer "é touro lindo". Nesta altura, o objetivo não era entreter, não havia uma dimensão de espetáculo, não havia um plano fechado do realizador numa tia a roer as unhas com medo que um forcado levasse uma cornada no pâncreas. Daqui, vamos para a segunda fase, onde a corrida de touros começa a fazer parte dos grandes eventos da coroa. Como começa a chegar ao povo, a nobreza afasta-se, passa a ser coisa de brutos. Os nobres são agora uma classe cortesã. A distinção para o povo já não se constrói com base na violência, mas sim apelando à sofisticação, à delicadeza e às boas maneiras. É o mesmo princípio que um puto que transita do secundário para a faculdade e começa a passar os intervalos na biblioteca, a estudar, em vez de ficar no recreio, a tentar esterilizar colegas da turma, esmagando-lhes os tomates contra o poste e a abanar vending machines, a ver se consegue fazer cair um Kit Kat sem ter que pagar 70 cêntimos. Lá está, esta suavização da violência atinge a tourada nesta fase. Vai-se retirando importância à força física em prol da habilidade. A corrida começa a ser mais técnica e a morte do touro já não é o único objetivo. Na primeira fase, há pouca manipulação. Combater um animal com as suas defesas reduzidas não é honroso para o cavaleiro. Na segunda, começa-se a cortar as pontas ou a embolar para que o touro não seja tão perigoso para o cavaleiro. No fundo, fizeram à tourada aquilo que eu faço quando jogo Fórmula 1 e meto mudanças automáticas para tornar o jogo mais fácil. Na terceira fase, a corrida de touros começa a ser vista como um espetáculo. É uma atividade económica regulada pelo Estado. A corrida nunca foi tão estruturada. Há cavaleiros, há forcados, há o senhor da corneta. A morte do animal na arena já não faz parte e a manipulação é tal que o touro é criado com a finalidade de ser toreado. A corrida está cada vez mais virada para a habilidade. A nobreza caga na tourada e é substituída por uma nobreza inferior, fora de Lisboa e com propriedades rurais. Ora, aí está o grande motivo pelo qual surgem os chamados agrobetos. Um cluster industrial localizado em Santarém, de jovens adolescentes com bigode, cuja fotografia de perfil no Instagram é a bandeira monárquica do condado portucalense. Então, mas como é que passámos de uma atividade violenta, que terminava com a morte certa do touro, para um espetáculo em que um senhor a cavalo, com o chapéu do Capitão Gancho, tenta fazer a vírgula ao touro? Isto aconteceu porque, a partir de certa altura, o Estado assumiu o monopólio da violência. Hoje em dia não é possível andar à mocada como forma de relação social, sem ser dentro do Urban Beach. Ou seja, o Estado, desde o século XVII, XVIII, passou a fiscalizar as atividades que possam ameaçar a ordem. Lá está, para eliminar a imprevisibilidade do que pode acontecer na tourada, a corrida de touros começou a acontecer desde essa altura num espaço e tempo específicos, como a Praça do Campo Pequeno, que na verdade tem um transtorno de bipolaridade, porque num dia tem uma tourada de
homenagem ao Joaquim Bastinhas e no seguinte tem um concerto de Bon Iver. Ora bem, se a tourada foi mudando ao longo do tempo, há desonestidade intelectual dos dois lados, porque a idiotice é a coisa mais democrática do mundo e é possível haver idiotas em qualquer sítio. É desonesto um aficionado defender a tourada porque esta é uma tradição, já que houve inúmeras formas de lidar touros ao longo do tempo. A tourada nunca foi um espetáculo estático, foi sempre dinâmica e evoluiu com a própria sociedade. Quando se pede a um aficionado para substituir as farpas por velcros, ele responde que não, com o argumento da tradição, é bom lembrá-lo que há uns anos também não cortavam as pontas ao touro. E agora cortam. Se esta tendência se mantiver, não é descabido pensar que daqui a alguns anos a tourada já será com velcros e que o PAN nos queira substituir por uma violência mais controlada, tipo, sei lá, obrigar o touro a ouvir do início ao fim todos os episódios do Pod Roast. Nessa altura é também provável que os bisnetos do Nuno Melo se revoltem porque a tradição sempre foi o velcro. Somos previsíveis até nas nossas lutas. Por causa desta mesma evolução, quem é contra a tourada, porque é uma festa primitiva do século passado, também está a ser desonesto. Porque, de facto, há um século atrás, a tourada não era como a atual. Era bastante mais violenta. Porquê é que em Espanha a tourada continua a ser mais violenta do que em Portugal? Os espanhóis gostam assim tanto de porrada? Por isso é que a sua iguaria gastronómica são tapas? Nada disso. Tem a ver com Tem a ver com o social. Tanto em Espanha como em Portugal, houve uma altura em que a nobreza se afastou da tourada, como eu já disse. Só que em Espanha, a nobreza manteve-se afastada, só a fazer criação de gado, e isso fez com que a malta do povo entrasse com o toureio a pé. No caso português, essa nobreza, os tais agrobetos, nunca se afastaram totalmente. O povo bem queria entrar na tourada, mas os nobres iam-na alterando para a tornar menos aliciante para o povo. Imaginem se a nobreza em Inglaterra tivesse feito o mesmo com o futebol, para o tornar um desporto de elite. E hoje em dia os jogadores, em vez de chuteiras, tinham de jogar de paias. Isto fez com que em Portugal, se não nasceste com posses para ter uma granadaria, a única hipótese que tens de participar na tourada é seres rabejador nos forcados. O que é que isto tem a ver com a violência do espetáculo? Em Espanha, como os nobres e o povo dividem harmoniosamente o espetáculo entre si, a tourada não teve de mudar tanto. Agrada a todos. Por isso é que se mantém mais próxima da origem, com a morte do touro ainda. Em Portugal, pelo contrário, foi mudando. É menos violenta do que em Espanha, sim, mas não porque somos mais bonzinhos do que os espanhóis, mas porque somos uns elitistas de merda, com uma nobreza que não queria que o povo participasse na brincadeira. E atualmente, há um debate a decorrer em que é muito difícil ser consistente. Sim. Eu já não sou vegetariano. Tanto para o aficionado que diz que ama os touros, mas a seguir aplaude quem lhe espeta um ferro no lombo, como para quem publica uma thread no Twitter a denunciar a tourada, mas uma semana antes foi de férias para Bali e tirou fotografias a andar de elefante. Além de ser pouco ético, o elefante é pouco eficaz enquanto meio de transporte, porque ocupa 2 faixas, não tem tração às 4 patas e só vingaria em Portugal se o darwinismo lhe selecionasse uma mutação em que passava a nascer com uma buzina no cucuruto. No entanto, esta inconsistência não acontece porque as pessoas são todas umas bestas hipócritas. É sim, e agora são novamente palavras do autor, o resultado do nosso padrão de sensibilidade com base na reclusão seletiva da violência em espaços e tempos bem delimitados. Ou seja, traduzido para quem não passa a vida num divã a ler Immanuel Kant, o que eu não vejo não magoa. É o mesmo princípio que quando aparece um caso de violência doméstica e a CMTV vai entrevistar os vizinhos do agressor e todos eles dizem que o homem era uma paz da alma, uma pessoa calma e ninguém sabia que ele batia na mulher. Quando não é explicitamente visível, a atitude que prevalece é a indiferença consciente. Há neste momento muitos franguinhos numa linha de montagem do KFC prontos para serem degolados. Lamento, mas há. Nós sabemos que isso está a acontecer, porque caso contrário a empresa entrava numa quebra de faturação e só podia vender maçaroca de milho. Mas permanecemos indiferentes porque não os vemos. Só ficamos indignados quando nos reencaminham um TikTok da fábrica do KFC, com a música da Laura Pausini por trás, a denunciar os maus tratos a que as galinhas são sujeitas. Coitadas, passam a vida toda encurraladas em poucos centímetros quadrados e têm menos mobilidade do que o William Carvalho dentro de um campo de futebol. Esta merecia. Apesar de nós sabermos o que é que se passa dentro dos matadores, da indústria da transformação, da experimentação científica, a indiferença é mantida graças à compartimentação da violência. O que eu não vejo não magoa. O mesmo se aplica à tourada. E o futuro? O futuro da tourada depende de 3 pontos. Do Estatuto de Património Cultural Português, fundamental para a tourada contar ou não com o apoio do Estado. Pode parecer mais eficaz substituir os ferros por velcro ou por baguetes da padaria portuguesa, mas para um debate sério acerca da continuação ou não das corridas de touros, devemos olhar para o reconhecimento legal que o Estado dá às corridas.
Depende também dos consensos políticos sobre a tourada. Uma alteração no Parlamento pode ter capacidade para produzir uma legislação diferente. Um governo com maioria absoluta do PAN, com certeza que acabaria com a tourada, mas um com o CDS era bem capaz de tornar feriado nacional o dia da Feira da Golgã. Depende ainda de nós. Hoje em dia os impulsos como a violência não são só controlados pelo Estado, como autocontrolados por nós próprios. Por exemplo, eu quando chego à beira de um precipício, fico cheio de vontade de me atirar, mas não me atiro. Às vezes vou conduzir e penso, se eu agora virasse o volante contra esta árvore, mas não viro. Vocês não fazem isto. Sou eu. Vai morrer do perceber dele. Tu bem fazes isso? Quando você vai ficar ali no médico. É isso. Olha, é tudo doentes aqui? Não, os artistas está tudo deprimido, pá. O autor refere que a partir dos anos 60, a procura das emoções, do risco, do perigo, aumentou a violência. Mesmo nos anos 2000, quando os Tokyo Hotel se tornaram um fenómeno, aumentou o número de adolescentes a picotar os pulsos com o compasso do continente. O nosso contexto social dos próximos anos vai também determinar para onde vamos. E foi isto. Podem apoiar o meu trabalho no Patreon, para eu pagar ao senhor da corneta, se bem que o Ricardo, como tem preferidos, vai desviar os fundos para o Batagas, para ele alimentar o Sandro. Não faz. No Patreon têm também acesso ao making of deste vídeo, bem como um podcast exclusivo que só publico lá. Não faz mal, não há problema. Isto é bom para bloopers. Isto é bom para bloopers, o senhor da corneta enganar-se. Só teve uma coisa mal aqui, ouviu-se os chinelos. Mas ouviu-se mesmo? Não, mas para aqui como se fosse para a piscina, Ricardo. Pá, deixa-me sentar então. Então, mas anda para cima. E é isto. Se calhar agora acabamos com uma do Star Wars. Hã? Para justificar o cachê. Então, se calhar agora acabamos com uma do Star Wars. Para justificar o cachê. Não sabe mais. O resto está no Patreon. Coisas chatas com humor. Coisas chatas.